Transmissão iniciada. Boa tarde. Então, eu e a professora Vânia, em nome do curso de Engenharia de Alimentos, queríamos agradecer novamente a professora Andréia Troller em palestrar para a gente. Então, a professora Andréia Troller é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela hoje vai falar uma palestra sobre processamento tecnológico de mel. Professora Andréia, mais uma vez, obrigada, e a palavra está contigo. Muito obrigada, professora Larissa, pela reapresentação, né? É um prazer muito grande estar com vocês hoje novamente. E, bem, então eu vou colocar a apresentação que eu preparei, né, para a gente falar um pouco sobre mel. Muito bem. Então, falar sobre mel é bastante interessante e bastante peculiar quando a gente compara com os outros produtos de origem animal, né? O mel vai ser, então, um produto de origem animal, né? Que tem características completamente diferentes. É um produto rico em açúcares, em carboidratos, né, que os outros alimentos, as outras matérias-primas de origem animal não possuem, isento de gorduras e com um teor muito baixo aí de proteínas. Tá? Essa composição, ela justifica, ela explica um pouco, por exemplo, as características sensoriais e mesmo a conservabilidade desse produto, né? Que é um produto muito mais durável, né? Que as outras matérias-primas de origem animal, e por isso, então, necessita de cuidados e critérios de seleção diferenciados. Bom, para a gente falar sobre mel, um pouco a gente tem que trazer uma definição, né, de mel. Aparentemente é uma coisa muito simples, né, mas a abelha tem uma função aí primordial, né, na transformação do néctar, das secreções de plantas e da excreção de insetos sugadores, que as abelhas recolhem, então, na natureza, né, transformam, né, a partir das suas enzimas digestivas, combinam, né, expelem essa substância, então, e armazenam e amadurecem e maturam essa substância dentro essas substâncias dentro das colmeias, né? Então, a gente poderia dizer que as abelhas, elas são pequenas fábricas de mel, né? Essa definição, ela se refere ao mel produzido por uma abelha específica, que é a Apis mellifera, que é uma abelha que teve um melhoramento genético a partir do cruzamento de abelhas europeias com abelhas africanas, tá? Que deram, então, esse potencial produtivo. Tá? Outras abelhas, né, nós temos, e hoje aqui no Brasil tem se falado muito a respeito do mel das abelhas sem ferrão, que são abelhas nativas brasileiras, né, existem várias espécies de abelhas nativas, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a gente tem assim algumas espécies que são mais prevalentes. Quando a gente vai para o norte e nordeste do país, a gente tem outras espécies mais prevalentes, né? Mas de forma geral a gente encontra grande parte dessas espécies distribuídas aí pelo Brasil inteiro. As abelhas sem ferrão, elas produzem o seu mel a partir dos mesmos ingredientes, vamos dizer assim, que as abelhas com ferrão, né?
Entretanto, tendo em vista que são outras espécies, na denominação, obrigatoriamente, a gente tem que incluir o termo mel de abelhas sem ferrão. Existem algumas diferenças, né? As apis melíferas, elas armazenam, elas constroem a sua colmeia de forma um pouco diferenciada, né? Então, o mel é armazenado nos favos, né? No caso das abelhas sem ferrão, elas têm um comportamento um pouco diferenciado. Então, na definição desse produto, a gente usa a maturação nos potes da colmeia. Hoje, a produção mais intensiva do mel de abelha sem ferrão, a gente já consegue produzir esse mel em caixas, como é produzido o mel da apis mellifera, porém, a organização dos favos de mel e dos locais onde essas abelhas armazenam, então, o mel é um pouco diferenciada, né? É muito importante frisar que, para o consumidor, né, para o uso desse produto, não é possível, não é permitido a mistura do mel proveniente das apis mellifera com mel das abelhas sem ferrão, tá? Então, esses produtos, eles são produtos diferentes e assim eles devem ser tratados. Obviamente, a gente tem muito mais informação e conhece muito mais os critérios de qualidade do mel da apis mellifera do que desses méis produzidos por essas outras espécies, tá? Então, prioritariamente, a gente vai tratar do mel da apis mellifera. Bom, o que nós vamos... Opa! Tem um pequeno erro aqui, né? Eu usei mais ou menos a sistemática dos ovos, e daí, então, tem um probleminha aqui na nossa agenda. Não tem problema. Professora Andréia. Vamos... Oi. Oi. Alô? Professora Oi? Andréia, a gente está travando bastante. Professora Andréia, você me escuta? Sim, escuto. A gente está com algum problema na conexão? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só, eu Não sei se é a nossa internet aqui. eu tô com a minha conexão cheia aqui, tá? Eu tô roteando o meu telefone celular e tô com o sinal cheio aqui. Então, eu tô achando que talvez seja problema aí com vocês, não sei. Para mim, tá tudo bem. Tu me escuta? A gente está com ela um pouquinho travando, mas está... agora parece que melhorou um pouco. Eu vou tentar ver se eu consigo um cabo aqui também para facilitar e tentar melhorar a conexão aqui. Enquanto isso, a gente tenta seguir. Qualquer coisa, a gente para de novo e faz mais algum teste. Tá certo. Então, vocês me perdoem, né? Eu preparei a apresentação e fiquei de mudar a agenda no final, aí tinha algumas coisas ali relacionadas a ovos, não tem problema. Bom, vamos falar então, né, partindo-se do pressuposto das apimelias, do mel simplesmente, né? Mel de abelhas, que se refere ao mel dessa espécie, tá? Vamos falar um pouco sobre o beneficiamento desse produto. E o beneficiamento desse produto, ele depende aí, em primeiro lugar, vamos dizer assim, do ponto de vista de extração, né, de coleta desse mel, da retirada desse produto, então, das colmeias. Bem, essa retirada, ela tem que ser feita de forma bastante cuidadosa, né? Primeiro, o cuidado com
o operador, né, que deve estar adequadamente trajado, né, com equipamento de proteção individual, um capuz, luvas, roupas. Existe uma justificativa para a roupa branca, né? Essa cor, ela espanta um pouco as abelhas, ela inibe um pouco as abelhas, então seria o mais indicado, né, de vestimenta. Tá? Além disso, se usa, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, se usa fumaça também para fazer com que as abelhas entrem para dentro da colmeia, né? Então, um indivíduo, né, uma pessoa que chega na colmeia é passível de ser atacado, né, por essas abelhas. Então, a fumaça, ela faz com que as abelhas, então, voltem para dentro da colmeia, diminuindo a possibilidade aí de ataques e facilitando, então, a retirada depois dos quadros que contêm os favos com o mel. Né? Uma coisa importante também é cuidar as condições climáticas, dias muito úmidos, dias muito chuvosos, períodos do dia muito úmidos, períodos quentes do dia, né, são inadequados para a coleta do mel. Então, a gente vai preferir tempo seco, horários onde a temperatura ambiente é um pouco mais fresca, um pouco mais agradável, para fazer, então, essa seleção, essa abertura das caixas e a seleção dos quadros. Então, aqui a gente tem um quadro, dependendo da região do país, se fala em caixilho, tá? Mas, enfim, um quadro com cera, com favos, né? Que estão fechados, que estão com mel, então. Tá? Então, o que se espera, né? Então, aqui aparece bem, né, essa caixa aberta, os quadros aqui colocados verticalmente dentro dessa caixa de abelha, a quantidade de abelhas aqui, né, tentando fazer a proteção desses quadros. E aqui, então, desse lado, o que a gente vê é um quadro praticamente totalmente operculado, né? O que é esse opérculo, essa operculação? É justamente o fechamento desse favo. Então, aqui nessa borda, a gente enxerga favos abertos, favos que não estão cheios de mel, né? Enquanto que esses aqui todos, eles estão fechados, cera, né? Que as abelhas também produzem, tá? E esse mel, então, ele está fechado, lacrado dentro desses favos, e é justamente onde acontece o amadurecimento desse mel. Tá? E esse amadurecimento tem a ver, inclusive, com a diminuição da umidade desse produto, o que também garante uma excelente conservabilidade. Bem, selecionados esses quadros, e esses quadros, então, são encaminhados para um local aonde esses quadros eles vão ser desoperculados, né? Então, vão ser retirados os opérculos. Então, aqui a gente tem o que seria uma casa do mel, que a gente chama de casa do mel, né? Então, essa desoperculação é simplesmente uma raspagem da superfície desses quadros. Muitas vezes se usam garfos, tá? Podem se usar também facas, estiletes, que fazem a raspagem dessa superfície desses quadros, retira essa cera, né, mais superficial, e depois de abertos, então, esses quadros eles vão para uma centrífuga, ou poderão ir por uma centrífuga, na verdade, aonde o mel vai ser retirado, então, desses quadros. Tá?
A centrifugação do mel, dos quadros, é a forma mais rápida da gente conseguir retirar o mel de dentro desses quadros. É a forma que retira maior quantidade de mel de dentro desses quadros e também pode permitir a reutilização deles depois para fazer novos favos. Tá? O que acontece é que a gente entrega para as abelhas o quadro pronto com os favos de cera já feitos, para que justamente as abelhas não tenham esse trabalho. Né? Então, o trabalho principal das abelhas será buscar o néctar, as excreções de outros insetos, as secreções de partes vivas de plantas e produzir, então, o mel, colocar o mel dentro dos favos e aí produzir a cera para fazer apenas a operculação. Tá? Então, aqui a gente vê a centrífuga, da forma como os quadros são colocados. Aqui um pouco, né, é uma imagem, mas, enfim, dá para ter uma ideia do movimento, né? Então, esses quadros giram e, com isso, então, o mel escorre de dentro dos favos e vai se acumular aqui no fundo dessa centrífuga. Essas centrífugas, elas geralmente têm essa parte inferior numa forma meio afunilada para justamente permitir que o mel, então, obtido escorra, né, e seja retirado da centrífuga com mais facilidade. Tá? Essas centrífugas, elas podem ser elétricas e podem ser manuais também. Aqui nós temos um exemplo de uma centrífuga manual, tá? Onde com uma manivela, né, a gente faz esses quadros, então, girarem. Bom, na medida em que esse mel sai de dentro dos quadros, ele vem sujo, né? Ele vem com pedaços de cera, ele vem com pedaços de abelhas, com partes de abelhas também, né? Por que não? Tá? Então, o próximo passo, depois da retirada do mel de dentro dos favos, é justamente filtrar ou coar esse mel. De forma geral, se usam peneiras metálicas de aço inoxidável, preferentemente, né? Porque essas sujidades, elas de forma geral, elas são macroscópicas e não tem uma granulometria muito pequena. Entretanto, quanto menor a malha, né, menor a possibilidade de nós termos substâncias aí estranhas, né, ao mel. Depois dessa filtragem, então, o mel vai ser decantado. Né? Então, ele vai passar por um processo de descanso, de repouso, onde nós vamos ter a retirada de bolhas de ar. Então, esse mel ele sai de dentro da centrífuga, pode ser, depois dessa peneiragem, pode ser de forma manual, como está aparecendo aqui, ou pode ser por bombeamento, dependendo, né, do volume de mel extraído. E esse mel, então, ele incorpora bolhas de ar. Então, esse tempo de repouso, que é bastante relativo, vai depender aí da temperatura ambiente, vai depender também da quantidade de sujidades que esse mel vai ter, né? Mas aí a gente pensa aí em 10, 15 dias de descanso desse mel, para justamente haver eliminação das bolhas de ar que estão incorporadas no produto e mesmo a separação de ainda alguns resíduos de cera e de partes de abelha que vão subir, que vão para a parte superior, então, desses tanques, né? Que nós temos tanques de decantação de mel. Então, na parte superior, então, essas sujidades elas vão ficar retidas, depois esse mel vai ser retirado por baixo e essa parte mais superior vai ficar, então, dentro
dentro do tanque. Bom, depois da decantação, né, a gente pode, dependendo do tamanho da indústria e dependendo de como essa indústria ou essa casa do mel ela funciona, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, pode ser feito um blend, né? Então, assim, eu tenho um mel de uma marca, hipoteticamente, o meu mel, né? E eu compro mel de diversos produtores, né? De diversos apicultores, e eu tenho lá uma característica de coloração do mel que eu comercializo, de aroma, enfim, eu posso fazer um blend, tá? Eu posso misturar mel de diferentes origens, né? E padronizar, então, esse produto de acordo com a minha marca comercial, tá? Isso é uma possibilidade também. Entretanto, aqui no Brasil, a gente tem uma preferência por informar a origem floral desses méis. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre classificação disso. Tá? Nessa fase, eu ainda posso ter o aquecimento do mel para evitar a cristalização ou para fazer uma descristalização do mel. Tá? Entretanto, esse aquecimento ele tem que ser um aquecimento muito leve, que não deve passar aí dos 40, 42 graus centígrados, para evitar a formação de compostos indesejáveis, como o hidroximetilfurfural, que é uma substância que nós devemos, então, evitar, né, o máximo possível a sua formação no mel. Bem, depois dessa decantação, então, desse blend, dessa decantação, esse produto, então, ele vai ser embalado, então, nas diferentes embalagens aí, né, que nós temos disponíveis aí no mercado. Então, aqui a gente tem, por exemplo, embalagens de uso doméstico, né? Então, para venda direto ao consumidor, existem outros tipos de embalagem. Aqui estão apresentadas embalagens plásticas, mas a gente pode ter embalagens de vidro, tá? E aqui desse lado, então, o que a gente tem são embalagens industriais, né? Para o mel que vai fazer parte de outros alimentos, tá? Ou mesmo vai para outras casas do mel para ser embalado, tá? Então, podem ser baldes plásticos e podem ser embalagens metálicas e mesmo bombonas metálicas com um saco plástico, né, internamente, para evitar o contato direto com o metal. Tá? Então, a partir daí, a gente vai ter, enfim, o comércio desse produto conforme o interesse do produtor. Um cuidado extremamente importante nessa hora, em todas as horas, na verdade, quando se fala em mel, é um cuidado com a temperatura de armazenamento desse produto. O mel é um produto que cristaliza, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso logo mais na frente. Então, se nós trabalhamos com temperaturas muito baixas de conservação, de armazenamento, né, abaixo de 18 graus, abaixo de 18, 15 graus centígrados, eu tenho uma maior probabilidade de cristalização desse produto, o que é natural do mel, mas é indesejável do ponto de vista sensorial e de conservação desse produto. Bom,
A gente tem disponível para consumo, né, mel de diferentes origens, né? E a gente então tem aí 2 produtos, né, na verdade, que são completamente diferenciados. A gente tem o mel floral e a gente tem o melato. A diferença entre os dois é que o mel floral, ele contém néctar, ele é produzido a partir do néctar, das excreções de insetos e das secreções de partes vivas de plantas. O melato é um produto diferente, ele é um produto aonde nós não temos a presença de néctar ou temos muito pouco néctar, o que dá uma característica diferente para o produto. Os méis florais são os mais conhecidos, os mais desejados, né? O melato seria um produto que as abelhas vão produzir, né? Porque a abelha atavicamente ela vai produzir mel para manutenção das colmeias, né? Dos enxames. É um produto que é nutritivo, mas que não tem a qualidade sensorial dos méis florais. Tá? E tem também os melatos, eles têm menor valor comercial também por conta disso. Bom, com relação ao mel propriamente dito, aos méis florais, a gente pode ter méis que a gente chama unifloral ou monofloral e multifloral ou polifloral. O que quer dizer isso, né? Isso quer dizer que o néctar que produz, por exemplo, um mel unifloral, ele é majoritariamente de uma determinada planta, tá? Então, a gente ouve assim, ou lê, né? Mel de eucalipto, mel de laranjeira, né? Isso significa que prioritariamente, majoritariamente, esse mel foi originado através, né, foi produzido com a coleta do néctar dessas plantas. Quando a gente tem, por exemplo, mel silvestre, né, que também é uma característica que a gente, uma denominação que a gente vê nas embalagens, né? Isso tem a ver com méis multi ou poliflorais, tá? Onde a gente não consegue garantir, né, uma prioridade aí, uma maior quantidade de néctar de determinada planta. Como que se sabe isso, né? Bom, se sabe isso a partir da rastreabilidade das colmeias, né? Onde essas colmeias são localizadas, e também nós podemos fazer a caracterização polínica desse mel, né? Porque junto com o néctar e com essas outras substâncias, as abelhas carregam pólen, né, dessas plantas. E então, fazendo a caracterização polínica, a gente pode então garantir que esse mel é prioritariamente de eucalipto ou de laranjeira ou da planta que for. Tá? E esses méis, eles têm características de conservação e e características sensoriais diferenciadas, justamente por conta da diferenciação nas suas composições, especialmente relacionada a minerais. Tá? Bom, além dessa classificação, a gente tem procedimentos diferentes de obtenção. Há pouco eu falei na centrifugação, né? Mas a gente tem outras formas de recolher esse mel dos favos também, tá? Então, a obtenção ela pode ser simplesmente por escorrimento. Então, se retira o opérculo desses favos e se deixa, então, o mel escorrer dos favos. Vocês vejam que daí nós vamos ter um rendimento bastante menor, tá? Desses favos, né? Desse mel.
Nós podemos ter o mel prensado. O mel prensado seria a forma onde a gente tem o maior rendimento, né? Porque nós prensaríamos os favos. O que é possível fazer é centrifugar o mel, os quadros, né, para obter o mel, por exemplo, para consumidor final, né? E depois dessa centrifugação, ainda prensar aqueles quadros para ainda obter mais mel, né? Esse mel prensado, ele é chamado mel industrial. Obviamente vai ser retirado a cera, né? Esse mel também vai ter que ser coado, filtrado como centrifugado, mas esse mel obtido dessa forma, ele não é um produto adequado para o consumo direto, né? Ele é um produto que vai entrar, então, no processamento de outros alimentos. Tá? Bem, ainda, né, a gente vai ter a apresentação desse produto de diferentes maneiras, né? O mel propriamente dito, né, obtido por centrifugação, enfim, todo esse processo, né, que a gente já falou. Nós podemos também comercializar e encontrar o mel em favos ou com pedaços de favo. Aqui no Brasil isso não é muito comum da gente encontrar, tá? Mas já se encontra em lojas de produtos coloniais, em lojas de produtos naturais, a gente já encontra embalagens, então, com mel e favos ou pedaços de favos. Nesse caso, é muito importante que esses favos, eles não podem ter larvas de abelhas, eles têm que ser favos exclusivos para o armazenamento de mel, e isso a gente consegue fazer dentro das colmeias, tá? A gente consegue separar os favos, os quadros onde as abelhas vão depositar mel e aonde as rainhas vão fazer a postura de ovos e que, consequentemente, então, vão eclodir e ter larvas. Obviamente, pode haver algum desvio, tá? Uma abelha rainha pode, eventualmente, fazer a postura de ovos em favos destinados para o mel. Não é comum, porque esses favos para armazenamento de mel são menores, tá? Mas é possível. Então, quem quiser produzir e comercializar mel em favos ou com pedaços de favos tem que ter bastante cuidado na seleção dos quadros para fazer esse produto. A gente ainda vai encontrar o mel cristalizado. Quem nunca, né? Quem nunca teve um mel em casa cristalizado? O mel cremoso, que é um outro produto que a gente tem encontrado, que é o mel batido. Aqui no Rio Grande do Sul, em algumas regiões, a gente encontra muito esse mel cremoso. Ele é um mel que é batido, quase como numa batedeira, num sistema desse tipo, e ele fica um produto aerado, ele fica com uma coloração mais clara, então ele tem todo um aspecto diferente e que tem sido objeto assim de interesse de muitos consumidores. Eu confesso a vocês, particularmente, eu acho mais interessante o mel propriamente dito, né? Sem processamento, porque ele me dá um pouco mais de opções. Assim, esse mel cremoso, a única opção mesmo que a gente tem é do uso em pão, biscoitos, enfim. Tá? Nós temos ainda o mel filtrado.
Aí vocês podem perguntar assim, como assim o mel filtrado, né? Há pouco ela acabou de dizer que o mel tem que ser filtrado, tem que ser coado para retirar as partes de abelhas e os pedaços de cera, né? Esse mel filtrado, ele é produzido a partir de um sistema que usa um pouco de uma filtração com um pouco de pressão, tá? Por quê? Porque ele é produzido de méis que são muito sujos, tá? E daí, assim, essa sujeira, né, é relativa a partes de abelhas e pedaços de cera, tá? Não são outras sujeiras. São sujeiras inerentes, né? São sujidades inerentes à produção, tá? Só que muitas vezes, se eu seleciono mal os meus quadros, né? E eu tenho um percentual muito grande de favos que não estão operculados, que não estão com mel, se eu acabo selecionando quadros onde tem larvas, né? Então eu vou ter muita sujidade e daí esse mel fica sendo um mel de menor valor comercial. E isso tem que ser informado daí, tá? Então é uma das tantas classificações aí que a gente encontra. Bem, vamos falar um pouco agora de por que, né, que ele é tão diferente das outras matérias de origem animal e de por que ele guarda essas características sensoriais aí também tão peculiares, né, quando a gente compara com os outros produtos. Bem, o mel pronto para o consumo, ele vai ter em torno de 17% de umidade, tá? Eventualmente ele vai ser obtido com um pouco mais de umidade, mas o ideal é 17, 16% de umidade, isso garante uma melhor conservabilidade do mel, tá? Nós vamos ter como açúcares principais, né, frutose e glicose, tá? E essa frutose e glicose, elas são produzidas após a coleta do néctar, tá? Basicamente, o néctar vai ter sacarose, tá? Então, quando a abelha coleta o néctar e essas excreções e secreções, a principal parte dos açúcares vai ser sacarose. Graças a uma enzima digestiva que as abelhas têm, que se chama invertase, ela consegue transformar aí essa sacarose em frutose e glicose, tá? Então, é característica do mel maduro, do mel pronto para ser comercializado, né, para ser usado, um baixo teor de sacarose e um alto teor de frutose e glicose. Essa relação frutose e glicose, ela é variável de acordo com a origem do mel, tá? Mas aí fica aí em torno de 30 e poucos % cada um. Ainda um pouco de maltose, né? Outros açúcares, tá? Outros açúcares, minerais e um pouquinho aí de nitrogênio, né? Das partes aí, da parte proteica que o mel também possui, tá? Então, essa enzima aqui é a enzima que é responsável pela degradação da sacarose nesses açúcares mais simples, tá? Essas enzimas são enzimas digestivas, né? Mas que permanecem ativas depois que a abelha, então, armazena o mel dentro do favo. Então, esse processo de transformação da sacarose em frutose e glicose acontece ao longo do período de amadurecimento do mel dentro da colmeia. Bem,
O que diz a legislação, né? Que eu acho que é importante quando a gente fala nos componentes. A legislação diz que o mel ele pode ter até 20% de umidade. Tá? A gente sabe que méis com mais de 18% de umidade são mais propícios a processos fermentativos provocados por leveduras. A fermentação bacteriana é inexistente no mel por conta da baixa atividade de água que o mel tem, né? E das quantidades de açúcares, tá? Então, os méis que têm aí mais de 18%, de 18%, na verdade, para mais de umidade, eles se degradam, se deterioram mais rapidamente do que os méis que têm aí 16%, 17% de umidade. E por que, né, que esse produto ele vai ter, ou quando ele vai ter essas umidades elevadas? A primeira razão é o não amadurecimento do mel, tá? E esse não amadurecimento do mel pode ser identificado por nós, né, ou pelo apicultor no momento da coleta do mel, pela não operculação do alvéolo ou do favo, né? Então, quando esse favinho aqui não está fechado, não está operculado com uma tampinha de cera, significa que aquele favo ele não está pronto ainda, o mel não está pronto ainda. Então, se eu tiver uma grande quantidade de favos não operculados, eu aumento a possibilidade de ter méis mais úmidos. Tá? Uma outra coisa importante é a coleta desses caixilhos, desses quadros, quando a umidade relativa do ar estiver muito alta. Tá? E a literatura fala aí em acima de 60% de umidade relativa do ar. Tá? A gente vai ter também, ou poderemos ter aí problemas de alta umidade do mel. Tem uma outra questão que eu não escrevi aqui, mas que preciso comentar com vocês, é a retirada desses caixilhos, desses quadros das colmeias antes do tempo adequado, né? Então, o amadurecimento do mel, que tem a ver também com a diminuição da umidade, depende aí de um tempo de trabalho das abelhas. Para vocês terem uma ideia, a abelha não só busca os ingredientes, né, para produzir o mel e coloca dentro dos favos e fecha os favos, como elas também pousam em cima desses favos e batem as suas asas para aumentar a circulação de ar dentro da colmeia, para justamente baixar a umidade relativa e amadurecer o mel e desidratar o mel. Então, tudo isso tem tempos, né? Períodos mais úmidos vão provocar, ou deveriam provocar, um atraso na retirada desses caixilhos das colmeias, tá? Justamente para permitir que as abelhas façam, junto com as condições ambientais, façam esse trabalho de desidratação. Porque na medida em que a gente colhe esse mel com mais umidade, a gente, dentro do processo tecnológico de beneficiamento do mel como produto final, né, a gente não pode interferir aí e fazer essa desidratação. Bem, da composição ainda, né? Já fiz um spoiler ali quando mostrei a tabela, né, da sacarose e dos outros açúcares.
né? A transformação do néctar em mel é o que vai garantir, então, os diferentes teores, né, os grandes teores aí de frutose e glicose. Quando o mel tem elevado teor de sacarose, nós podemos pensar em duas situações diferentes. Uma delas é que esse produto não é um produto maduro ainda, que ainda não foi feita toda a transformação, né? A gente pode pensar também na adição intencional de sacarose no mel, né? Para, por exemplo, aumento de volume ou uma falsificação propriamente dita, tá? Então, esse é um cuidado bastante importante que a gente deve ter tanto na produção como na compra e no uso do mel como ingrediente, por exemplo, né? Garantir que esse produto que a gente está usando efetivamente já passou pelo processo de amadurecimento, né? Que acontece dentro da colmeia, né? E que não é um produto que tem adição intencional de sacarose. O que faz esses açúcares, né? O que fazem esses açúcares? Qual é a característica que esses açúcares nos conferem, né? Ou conferem para o produto? Bom, primeiro, uma alta quantidade de calorias, né? Do ponto de vista nutricional, tá? E dá algumas características importantes para esse produto, que é a viscosidade, a densidade e, obviamente, vocês, né, que estudam engenharia de alimentos, conhecem muito mais do que nós, veterinários, a questão da higroscopicidade, né? O mel é um produto extremamente higroscópico e que nós devemos fazer um trabalho bastante sério para justamente evitar que esse produto absorva umidade do ambiente, porque ele vai automaticamente ter a sua vida de prateleira diminuída. Bem, esses açúcares, eles têm uma relação direta com a cristalização desse produto. Então, o que nós vemos aqui são méis com diferentes graus de cristalização, tá? Então, esse primeiro aqui é o mais cristalizado, é o que realmente está com o processo de cristalização mais adiantado. Aqui nós temos um mel cristalizado também, mas em menor grau. E aqui, então, do lado direito, um mel que começa a cristalizar, que infelizmente, né, numa imagem assim, a gente não consegue ver aí os pequenos cristais que já estão visíveis. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre cristalização, mas o que nós temos aqui é que, na medida em que esse produto sai, né, a cristalização sai aqui do lado direito e avança para cá, nós temos uma diferença de composição muito grande nessa parte, vamos olhar esse aqui, né? Nessa parte mais aqui de baixo e nessa parte mais superior aqui. Quem nunca viu um mel assim em casa, né, gente? Aqui nessa parte mais de baixo eu tenho uma concentração maior ainda de açúcares e uma menor umidade, e aqui nessa parte de cima, justamente o contrário, né? Eu tenho os açúcares mais diluídos aqui, e, consequentemente, eu começo a ter aqui nessa parte mais superior, né? Eu começo a ter um processo de fermentação por leveduras e deterioração do produto e inaptidão, então, para o consumo. Tá? Bem, e por que o mel cristaliza, né?
o mel cristaliza por conta da relação entre glicose e frutose, tá? Todo mel, ele cristaliza, tem potencial de cristalização em baixas temperaturas. Por isso é tão importante a conservação do produto em temperaturas não muito baixas. Tá? Então, 15, 18 graus centígrados, a gente já começa a potencializar aí o processo de cristalização. Então, baixando a temperatura, o produto vai cristalizar mais ligeiro ou de forma mais lenta. Tá? Além da relação glicose e frutose, a gente tem aí a umidade do mel, né, que influencia a temperatura, já conversamos, e essa relação glicose-frutose também tem a ver com a origem botânica do mel, né, com a origem do néctar principal que esse mel, então, foi originado, tá? Então, né, existe uma premissa aí leiga, né, que todo mel cristaliza, o mel que não cristaliza não é mel de verdade. Isso é uma verdade, né? Entretanto, o mel não vai cristalizar sempre do mesmo jeito, sempre no mesmo tempo, tá? Porque existem fatores, aí, existem variáveis aí que regulam isso, né? Facilitam ou dificultam, então, a cristalização. Bom, está chegando já no final do meu tempo, né? Mas a gente ainda tem alguns assuntos para tratar que eu acho importantes, né? Falamos um pouco sobre composição, né? Poderíamos falar mais, poderíamos falar sobre minerais, mas enfim, né? Vamos falar um pouco sobre a qualidade, sobre os indicadores de qualidade, né? Comentei com vocês antes sobre o hidroximetilfurfural, né? Que é uma substância que é produzida no mel a partir do superaquecimento, e esse superaquecimento, ele no mel é 40, 42 graus centígrados, tá? Então a gente não deve nunca aquecer o mel a temperaturas superiores a esses valores, tá? Porque começa a aumentar muito a produção de hidroximetilfurfural, que é um produto secundário aí, produzido a partir das enzimas, tá, presentes no mel. É um indicador de envelhecimento, então, méis mais velhos, né, eles tendem a ter quantidades de hidroximetilfurfural maiores, e também podem indicar a presença de xarope de milho, tá? No mel, tá? Então, a adição, né, de xarope é fraudulenta, né? Então, o hidroximetilfurfural, ele pode indicar aí qualquer uma dessas três questões, tá? Para que a gente use o mel num produto, né, como ingrediente de um produto, o mesmo mel que é comercializado como produto final, nós devemos assegurar que a quantidade de hidroximetilfurfural seja no máximo 60 miligramas por quilo de produto, tá? Então, esse é o máximo que hoje a legislação brasileira permite. Alguns países têm exigências um pouco mais rígidas, em torno de 50 miligramas por quilo, da Comunidade Europeia, por exemplo. Tá? E ele é um excelente indicador de vida de prateleira. Tá? Então, um produto bem obtido, que não foi superaquecido, ele tem uma vida de prateleira a temperatura ambiente por mais de um ano, com toda a certeza. Agora, se esse produto ele foi aquecido
1, 2, 3 vezes, né? Muitas vezes a gente faz isso em casa, né? O mel cristaliza, a gente vai lá e aquece, daí ele se liquefaz e a gente está produzindo hidroximetilfurfural. Tá? E daqui a pouco mais ele vai recristalizar, quer dizer, o processo de cristalização a gente não consegue reverter, né? Mas um produto que não é aquecido, a temperatura ambiente, bem armazenado, ele dura em boas condições, sem aumentar significativamente as quantidades de hidroximetilfurfural por mais de 1 ano, que costuma ser aí o prazo de validade desse produto, né? 1, às vezes 2 anos, é o que a gente vê nas embalagens. Um outro fator importante, outro indicador de qualidade importante é a umidade, né? Então, a umidade tem que ser inferior a 20%, mas a gente deve pensar sempre na hora de buscar esse mel nas colmeias, de ter méis com umidade menor. Como que nós podemos fazer isso lá nas colmeias, né? Com um refratômetro portátil, né? Aonde a gente vai, então, tirar um quadro com favos, a gente vai abrir um favo, vai colocar aí uma gotinha de mel, né, no refratômetro e vai fazer a leitura direto numa escala, né, que vai dar aí o percentual de umidade, tá? No nível laboratorial, a gente usa um refratômetro de AB, tá? Que tem uma operação um pouco diferente, a gente trabalha aí com índice de refração a uma temperatura controlada, tá? E a gente, então, vai ler o índice de refração e vai jogar isso, então, numa tabela, né? Que vai nos indicar aí o teor de umidade do mel, tá? Muito importante, tá? Lá no início eu falei sobre o mel das abelhas sem ferrão, né? Agora eu trago mais uma informação, né? Essas abelhas sem ferrão a gente chama de meloponídeos, tá? O mel de meloponídeos, ele tem umidade maior do que o mel da Apis mellifera. E isso se deve ao fato da forma como essas abelhas elas armazenam o mel, né? Nessas colmeias dessas abelhas sem ferrão, as abelhas não conseguem fazer essa circulação de ar que eu comentei com vocês há pouco, de bater asas para diminuir a umidade relativa do ar, tá? Então, esse mel dessas abelhas, ele será um sistema, né, que elas não operculam, não é em potes, que a gente chama, que elas armazenam o mel. Esse é uma estrutura que não fica operculada, então não é possível desidratar o mel aí a 20%. Consequentemente, o mel dessas abelhas vai ter um processo de degradação, de deterioração mais rápido que o mel da Apis mellifera, que vai ter no máximo aí 20% de umidade. Bem, outras características importantes é o pH, né? São os méis, de forma geral, mesmo dos meloponídeos, são produtos ácidos, né? Também uma característica diferente aí das outras matérias-primas de origem animal, né? Cujo pH está mais próximo da neutralidade, né? E a presença de ácidos é no máximo de 50 miliequivalentes por quilo de mel, né? E aqui essa acidez, então, muito relacionada aí também à conservação desse produto e à possibilidade de multiplicação aí de algumas leveduras com a produção, então, primeiro de ácidos e depois de outras substâncias.
Bem, para finalizar, acho que é muito importante a gente falar um pouco sobre a microbiota, né? Sobre que tipo de micro-organismo eventualmente vai estar presente no mel. Né? O mel, ele pode ter uma infinidade de micro-organismos. Entretanto, né, poucos ficam viáveis, tá? Tendo em vista, então, a alta quantidade de açúcares, né? A baixa atividade de água, né? E também, assim, existe uma dificuldade aí de multiplicação, tendo em vista aí os níveis de pH. Então, todo esse conjunto de circunstâncias, né, que são barreiras, né, contra a multiplicação de micro-organismos, auxilia aí nessa questão, por exemplo, de patógenos, tá? Entretanto, né, justamente essa concentração osmótica aí permite, então, a sobrevivência e a multiplicação de alguns bolores e de algumas leveduras, né? Que vão, então, propiciar os processos fermentativos, né? Que vão acontecer nesse produto. Como é que a gente fica sabendo desses processos fermentativos, né? Bem, nós podemos ter uma percepção sensorial, né? Vai haver algum grau de liquefação aí, geralmente porque já há cristalização, né? Nós vamos ter a formação de espuma na superfície da embalagem, né, do produto. E, obviamente, a gente vai ter também, ou poderá ter também, a formação aí de compostos aromáticos que vão nos dar a percepção aí de processo fermentativo já em andamento. Está escrito, e eu passei batido, né? O mel imaturo é mais suscetível, obviamente, à fermentação por conta da maior umidade desse produto. Tá? Embora, então, o mel tenha essa característica, assim, do ponto de vista microbiológico, de ser um produto bastante seguro do ponto de vista de causar danos à saúde, né? A gente tem que pensar numa situação que é bastante grave, bastante séria, que é relacionada à possibilidade de haver a ocorrência de botulismo infantil. Não é à toa que, obrigatoriamente, na embalagem do mel, tem que haver a informação de que esse produto não pode ser ofertado para crianças menores de 1 ano de idade. O botulismo infantil é uma doença que acontece de forma diferente do que o botulismo alimentar convencional, né? No botulismo alimentar convencional, no botulismo, né, nós temos que ter a ingestão da toxina, né, botulínica, para ter o quadro, então, neurológico típico do botulismo. O botulismo infantil, né, o nome do botulismo infantil, desse quadro, ele se refere à ingestão de esporos de Clostridium botulinum, que o mel é bastante propício de ter, né? Porque se a gente for estudar a epidemiologia do Clostridium botulinum, ele é um micro-organismo ubíquo que está em todos os lugares, no pó, no ambiente, né? E o esporo vai estar presente no mel, né? E esse esporo, ou esse mel com esporos, ao ser ingerido por uma criança aí de até 1 ano de idade, pode encontrar no trato digestivo desta criança condições ambientais, né, de anaerobiose para germinar e daí, então, produzir a sua toxina. Tá?
produzindo a toxina, então, vai ser absorvida e essa criança, então, vai ter o quadro de botulismo com todos aqueles sinais que a gente já conhece de um quadro neurológico que vai até a paralisia da musculatura respiratória e consequente óbito, tá? Então, esse, do ponto de vista microbiológico, é o principal problema desse produto, tá? Que tem tantas funções e tantas características desejáveis aí, e que, inclusive, é usado em processos aí de cicatrização, tá? Justamente por conta da sua característica aí de concentração osmótica, o que impede aí a multiplicação de outros micro-organismos. Bom, sobre características sensoriais, tá? A gente tem uma mudança enorme, a gente tem uma variabilidade enorme aí com relação à cor e sabor do mel, né? Essa variabilidade, ela está relacionada à origem, né, desse produto, e a gente vai ter produtos aí, desde branco d'água, a gente tem 2 classificações, tá? Vai depender aí um pouco do que se usa. A gente deveria usar a classificação por espectrofotometria, tá? Muito embora existam gabaritos aí de coloração, tá? E eles vão aí desde branco d'água, que é bem clarinho, quase branco mesmo, até um mel bem escuro, âmbar, outras classificações dão coloração vermelha, parda. Então, dependendo do critério, a gente tem aí diferentes possibilidades, né? E essas características, elas estão relacionadas diretamente com a origem desse produto. Corri um pouco agora no final, né? Mas quero deixar para vocês a possibilidade de fazerem um contato comigo na hora que vocês necessitarem e desejarem aí, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto ou sobre outro relacionado aí a matérias-primas de origem animal, tá? Agradeço de novo a oportunidade de estar com vocês. É sempre um desafio a gente fazer um encontro assim remoto, né? E eu confesso que eu saio da minha zona de conforto, né? Quando falo para alunos da engenharia de alimentos, né? Embora eu já tenha sido professora nesse curso em outros tempos, eu já estou há bastante tempo vinculada à faculdade, ao curso de veterinária, ao curso de zootecnia, então é sempre um desafio interessante para mim conversar com vocês. Muito obrigada, professoras, estou à disposição. Olá, professora Andréia, tudo bem? Desculpa a demora aí para conectar. Eu Nada. acabei passando um vídeo pelo YouTube para a turma aqui, porque estava dando muita interferência e atrasou um pouquinho para a gente fazer essa comunicação final. Consegue me ouvir bem? Perfeitamente. Tá. Eu tenho algumas questões aqui que eu já anotei, os alunos aqui na sala
já me passaram, eu estive acompanhando no chat, hoje não temos muitos questionamentos ainda no YouTube, né? Mas se tiver, a gente vou compilar aqui. Então, a prof comentou, né, algumas coisas sobre fraude do mel, né? Que pincelou um pouquinho, né, sobre a adição de xarope de milho. Essa é a principal forma de fraude? Existem algumas outras formas de se fraudar o mel? E como que se identifica essa fraude? Porque é um problema, toda fraude é um problema, né? A gente tem aí fraude no leite, que também é algo extremamente difícil de, às vezes, identificar, né? E no mel, como que funciona isso? Sim, é difícil mesmo. Eu tenho a convicção de que, assim, que o mel não é dos produtos mais fraudados que a gente encontra por aí, tá? Mas, sim, a falsificação, né, por adição de xarope de milho ou de caramelo é a principal fraude. O que vai acontecer, né? A gente vai ter algumas situações, por exemplo, analíticas e de acompanhamento de produto, né, que começam a te levar a desconfiar. E daí eu falo não como consumidor, tá? Porque a gente vai ter aí uma variabilidade muito grande de produto. Mas assim, nós podemos começar a desconfiar quando a gente tem aí uma dificuldade maior ou uma menor possibilidade de cristalização, né? Quando a gente vai fazer a determinação dos açúcares, né? E a gente vê que os teores de sacarose estão muito altos, né? Geralmente, quando se adicionam essas substâncias, xarope de milho não, xarope de milho daí é mais difícil. Mas quando se adiciona, por exemplo, uma calda, quando se adiciona uma calda de açúcar, uma calda de caramelo, a gente diminui muito a viscosidade do mel, daí geralmente tem que ser adicionado um espessante, né? Daí a gente eventualmente vai encontrar amido no mel, né? Que também não vai, naturalmente ele não existe, tá? Então, a gente pode eventualmente ter algumas alterações de pH, né? Muito embora um suquinho de limão adicionado já vai ajudar também a normalizar o pH, né? Então, a gente tem aí algumas situações que, em conjunto, levam a pensar aí na possibilidade de uma falsificação. Interessante, hoje de manhã eu dei aula sobre fraudes em leite, na verdade, né? E eu cada vez mais eu tenho a convicção de que esses problemas eles vão ser identificados quando existe um esforço de muitas instituições junto, né? Então, os órgãos de fiscalização sanitária e Ministério da Agricultura, secretarias da Agricultura, secretarias estaduais de Agricultura, né? E eventualmente municipais também, junto com a polícia, junto com o Ministério Público, né? Porque essas ocorrências elas buscam o enriquecimento, né? Ao oferir mais renda do que seria correto, né? E daí a fraude ela não acontece uma vez, nem duas vezes, nem três vezes, ela acontece ao longo do tempo, né? Acho que a gente, como consumidor, a gente tem um papel importante que é assim selecionar adequadamente de quem a gente compra os produtos que a gente consome, né? Então, na medida em que eu me recuso a adquirir um produto que eu não conheço a origem, que não tem uma origem conhecida, regular, eu diminuo a possibilidade
pessoa querer continuar vendendo dessa forma. E eu não estou dizendo que essa pessoa ela é fraudadora, mas é que daí aumenta muito a possibilidade de outros também quererem se sustentar, vamos usar o mel como exemplo, produzindo mel. E se a gente entrar no YouTube e escrever, dependendo do que a gente escreve ali na busca, a gente aprende a fazer mel com água, açúcar e limão, né? Mel, né? Mel entre aspas. Então, eu tenho a convicção de que a melhor forma que a gente, como consumidor, o que a gente pode fazer é isso, não comprar, né? E ficar atento aí, né? Como técnico na área de alimentos, né? Que daí todos nós somos, né? Ou não sei quer ser, né? Será, né? É ficar atento aos padrões de identidade e qualidade dos produtos e não pensar nos parâmetros de avaliação, nos critérios de qualidade de forma individual. O pH, a acidez, o hidroximetilfurfural. É colocar tudo isso num mesmo raciocínio e entender que as matérias-primas e por isso os produtos acabados, eles podem ter uma variabilidade muito grande de composição, de característica e mesmo de forma de conservação, né? Isso tudo eventualmente vai afetar o comportamento do produto. Não sei se era mais ou menos isso aí que era a resposta, mas enfim. Professora Andréia, olha, você falou de forma magnífica, né, sobre isso. Eu aqui, acho que a maioria dos profissionais que já estão nessa vida de alimentos, né, de produção de alimentos e estudar a produção em si, né, vê isso cada vez mais nítido, né, um esforço coletivo para sempre trazer essa qualidade, evitar fraudes e principalmente isso, né? Enganar consumidor e tudo mais, né? Eu acho que você resumiu muito bem a ideia. Temos mais algumas perguntas? Ainda tem um tempinho, né? Para a gente também não se prolongar. Uma pergunta aqui que deixou os alunos curiosos é sobre as abelhas sem ferrão, né? Que a prof mencionou um pouquinho, né? Citou. E eles ficaram curiosos para saber, assim, qual que seria a vantagem, por exemplo, desse mel de abelhas nativas, né, ou as meliponas sem ferrão, em relação ao mel de apis? Se tem diferença em sabor, se é mais doce, por exemplo, e a questão do valor agregado também, né? Porque quando você não tem uma produção em escala, geralmente o valor é muito maior desses produtos, né? Então, qual que seria a vantagem de ter esse mel ou nutricional ou tecnológica e assim? Enfim, poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro, excelente questionamento, assim, acho que isso vai bem ao que se pretende aí de entendimento aí de um produto, digamos assim, premium, tá? Eu vou chamar de produto premium. Eu acho que o mel dessas abelhas é um produto muito diferenciado, com excelente valor agregado. A gente, como consumidor, assim, a tendência dos consumidores cada vez mais é buscar um produto com uma característica um pouco mais regional, né? Então essas abelhas, elas têm muito essa pegada, assim, né? Que são insetos silvestres, naturais da nossa fauna, e proteger esses insetos ajuda também na conservação das nossas plantas nativas. Enfim, tem uma série de questões aí envolvidas, né, no valor que esse tipo de produto tem, né? Eu conheço alguns
eu conheço o mel de alguns meloponídeos, tá? Assim, e de fato são produtos diferentes do ponto de vista sensorial, tá? São produtos mais suaves, por óbvio, né? Eles têm, como eles têm um teor maior de umidade, eles proporcionalmente o que diminui muito é o teor de açúcar. Então, a gente não tem aquela sensação bucal, assim, se a gente pegar uma colherada de mel de ápis e botar a colher na boca, assim, né, a gente vai ter aquela percepção doce, muito doce mesmo, né? A gente perde, por exemplo, a percepção do ácido no mel da apis mellifera. No mel dos meloponídeos, a gente tem mais essa percepção do ácido. O doce ele não é tão poderoso, né? Da mesma forma, a gente vai ter aí uma composição diferente uma proporção diferente de minerais, né? Que também podem dar sabores bem característicos, tá? Então, assim, eu acho que seria muito interessante, assim, quem tiver a oportunidade de experimentar esses produtos, porque, assim, é um produto diferente, é um produto que não se conserva por tanto tempo, é um produto que fermenta mais rapidamente, que se degrada mais rapidamente, mas ele é um produto, eles são, né, são vários tipos, eles são produtos que nos dão uma percepção sensorial bem diversa da do mel de apis. E, do ponto de vista nutricional, eles são semelhantes, né? Se a gente pensar em matéria seca, né? Se a gente pensar no produto in natura, obviamente, os componentes vão estar mais diluídos e, por isso, né, o aporte nutricional vai ser diferente, né? Mas, se a gente pensar em matéria seca, eles são bastante semelhantes, tá? Eles são bastante semelhantes, obedecendo, né, entendendo que dentro dessa semelhança aí existe uma variabilidade por conta da origem polínica, né? Mas, assim, dentro de uma mesma origem polínica, eles são, na matéria seca, eles são bem semelhantes. Tá? Os de meloponídeos, eles pretendem ter, assim, pretendem no sentido que a maioria tem, né? Um pouco mais de ácidos presentes, tá? E alguns ácidos a gente já sabe que são naturais, tá? Que não são decorrentes de processos fermentativos. Mas nem todos ainda a gente já sabe. Ainda tem alguns ácidos que ainda estão sendo pesquisados se são decorrentes de processo de degradação ou se são naturais. Tá? Tem algumas coisas que a gente não sabe ainda desses produtos. Que bacana. Esses méis nativos, né, dessas abelhas nativas são fantásticos. E a gente tem aí uma grande quantidade dessas abelhas no Brasil, né? Então, é um mercado aí ainda bastante inexplorado e que instiga muito a nossa curiosidade em saber, né, conhecer mais sobre eles. É muito bacana. Obrigada pela explanação, prof. Mais algumas perguntas, né? Uma que surgiu aqui, se é possível saborizar o mel com outros sabores, ou a flor que a abelha usa para polinizar, ela vai resultar, por exemplo, uma laranjeira, né? Vai ter um sabor, por exemplo, de laranja, ou isso não é comum. É claro, a saborização a gente acho que eu nunca vi particularmente, né? Mas a transferência desse sabor aí da flor realmente é bem particular, né? Então, tem alguma coisa nesse contexto? Assim, eu particularmente acho que seria um desperdício saborizar mel, né? Porque já é um produto tão saborizado, né?
Mas, enfim, a gente... o néctar, né, ele não tem necessariamente a característica de aroma e sabor da flor, da fruta ou da folha da planta, tá? Então, a gente tem que se dar conta disso, que o mel, ele é feito a partir do néctar, né? Que as abelhas colhem das flores e alguma coisa de pólen também, enfim. Mas essas estruturas, elas não têm a mesma característica sensorial, vamos dizer assim, que tem as flores e as frutas. É possível, eu não consigo, tá? Eu diferencio, por exemplo, os aromas, tá? Dos diferentes méis, mas eu não consigo saber qual mel é de que origem, tá? Eu consigo, esse é diferente daquele, enfim, tá? Algumas pessoas que talvez trabalhem mais com mel, com essas questões mais sensoriais de mel, consigam perceber. Eu não acho que o consumidor comum, assim, consiga perceber essa similaridade aí de fruta e flor, tá? Até porque o néctar ele não confere essas características, ele não tem essas características que a flor e que a fruta tem, né? Na natureza, a flor, por exemplo, ela tem a função de atrair o inseto para a polinização, né? Então, assim, eu vejo muito isso, que na natureza tem suas características sensoriais aí, né? De aroma, de cor, enfim, né? Para atrair os insetos para fazer a polinização, né? Então, para que o inseto vá de planta em planta, né? Mas os ingredientes que os insetos coletam, eu não enxergo assim como que dariam ao produto a mesma característica sensorial, então, que a flor ou que a fruta, né? E não conheço nenhum estudo que tenha tratado disso, embora muita gente diz, esse aqui é mel de laranjeira, mas daí é porque já conhece muito o mel de laranjeira, o mel de eucalipto, o mel de jacutinga, ou enfim, tá? Mas eu não acredito muito. E eu, assim, voltando à saborização, né? Eu penso que a saborização artificial, a saborização na casa do mel, transformaria esse mel em outro produto, né? Ok, mel saborizado, né? Mas transformaria esse mel num outro produto. Uma coisa que é possível fazer é adicionar pólen ao mel, né? Então, assim, o mel já tem uma pequena quantidade de pólen natural e é possível a gente adicionar mais pólen daquela espécie polínica mais prevalente no mel, né? E daí vender o produto como mel com pólen, tá? Mel adicionado de pólen, né? Mas saborização eu também nunca ouvi falar. Prof. Até ia comentar, né? Isso é uma percepção que eu tive. A minha família é do Rio Grande do Sul e na região lá se planta muita canola nessa época, né? Então, o mel de canola ele é extremamente diferente. Ele chega a ser branquinho, ele cristaliza um cristal pequeno, bem pequeno, que ele chega a ser ele é quase sólido e assim o sabor dele é muito mais suave. Então todo mundo já conhece o mel de canola, mas por outras características e não necessariamente que é o gosto da canola, né? Enfim, ele é bem particular assim, e curioso até um pouco. Mais uma pergunta é sobre
Na verdade, são duas. Uma é sobre a questão do uso do mel para a produção de hidromel, né, fermentado. Ele também, a pergunta está relacionada com essa questão de sabor, né? Que alteração sensorial poderia ter esse produto fermentado? Por exemplo, se eu usar um mel de flor silvestre ou mel de laranjeiras, de monofloral, né? Você acha que isso refletiria lá no sabor desse hidromel? Ou a prof não tem muita familiaridade também com esse tipo de produto fermentado, né? Então, eu produzo hidromel. Então, a pergunta é para a pessoa certa, né? Eu produzo hidromel, é um projeto de pesquisa que eu tenho, né? Eu tenho um interesse pessoal, eu sou apaixonada pelos processos fermentativos em alimentos. Eu acho que eles são interessantíssimos, assim, que eles transformam uma matéria-prima num produto completamente diferente, e isso vai desde o iogurte até, enfim, o hidromel. Tá? Então, assim, existem sim diferenças sensoriais, tá? Assim, se a tua formulação de hidromel é um mel de laranjeira e deu certo, siga fazendo o seu hidromel com mel de laranjeira, tá? Existe a possibilidade, sim, de tu teres uma alteração aí de sabor e de aroma por conta dos compostos formados, principalmente por conta dos minerais aí desses diferentes méis. Existe sim a possibilidade de tu ter uma ativação e uma resposta diferente da levedura que tu vais usar, tá? Mas, assim, mais importante, acho, do que isso no hidromel é tu manteres a proporção de sólidos, de açúcares, né, basicamente, bem fixa, né? Então, se tu fazes uma proporção aí de 80-20 para o teu hidromel, 80% de água e 20% de sólidos, né? Na hora que tu dilui o mel para produzir o hidromel, tu mantenha essa proporção, né? Então, assim, importante vai ser medir a umidade do mel, fazer a transformação para tu manter o percentual de açúcares, né? Original, inicial, fixo, né? Porque são esses açúcares que vão dar combustível para as leveduras produzir, então, os compostos, que eu chamo os compostos de prazer, né? Ácidos, gás, álcool. Então, né? É isso que vai dar a energia para as tuas leveduras funcionarem direitinho. Mas a origem do mel faz diferença, sim, depois no produto acabado, né? Tu percebe diferenças sensoriais aí desses produtos. Muito bem, nós já estamos bem adiantados, né? Só uma pergunta final, então, para nós encerrarmos, né? A tarde tem sido bastante produtiva. A prof comentou, né, que a gente não deve analisar só o pH, só o Brix, né, o hidróxido sulfural, para identificar, ou pelo menos verificar a possibilidade de fraude. E quanto à validade, tem alguma coisa que indique essa validade? Porque a prof comentou que se tiver uma umidade baixa, né, reduzida, e também ser armazenado numa temperatura que não sofra aquecimento, ele no mínimo dura um ano, né? Então, o que poderia determinar, ou tem alguma coisa que indique assim, agora o mel não está mais apto ou já venceu, que pudesse ser usado assim para estabelecer isso?
Pois é, o prazo de validade, né, é muito variável, porque depende muito das condições de conservação, né? Vamos pensar, para fins de hipótese, né, uma embalagem fechada, né? Então, na medida que eu abrir a embalagem em casa, o produto já não vai 2 anos ou ainda mais um produto como mel com tamanha higroscopicidade, né? Então, cada vez que eu abrir meu pote para botar no meu pãozinho de manhã, esse mel está absorvendo a umidade do ambiente, né? De pouquinho em pouquinho, e essa umidade que ele absorve vai afetar, né? Mas, assim, do ponto de vista mais prático, né? Eu acredito que tem 2 medidas aí que vão indicar processos de degradação aí que já podem estar provocando outras alterações ou alterações sensoriais, tá? Que é o pH. Então, assim, na medida em que esse pH começar a subir, tá? Começar a subir, o processo fermentativo primeiro vai baixar um pouco o pH. A gente não vai perceber isso muito no mel, porque o mel já é um produto super ácido. Mas a partir do momento que esse pH começar a subir, eu já vou começar a pensar, por exemplo, que eu já tenho muita levedura morta ali dentro, tá? Que nojo, né? Já vou ter muita levedura morta ali dentro que já está afetando isso, né? E a quantidade de hidroximetilfurfural, né? Acima de 60 miligramas por quilo. Essa medida a gente só faz em laboratório, né? Então, assim, o superaquecimento aumenta o hidroximetilfurfural? Sim, mas o envelhecimento também, né? Então, eu imagino que essas duas, eu sugiro que essas 2 medidas sejam as medidas, digamos assim, decisivas, né? Para a gente ter para a gente tomar uma decisão. No nível doméstico, vai ser a característica sensorial, né? Seja de sabor, de aroma, ou mesmo de cristalização, né? De formação de espuma, alguma coisa assim. Acho que é isso. Certo, eu acho que podemos encerrar. A prof. Larissa acho que quer fazer. Tá, então acho que vamos encerrar. Já são 15h15 praticamente, né? Gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, professora Andréa. Agora a professora Larissa chegou aqui, né? A gente está muito feliz com a possibilidade dessa troca, né, de experiência, e os nossos alunos aqui ficaram extremamente curiosos, né, muitas perguntas. Até tem mais uma que acho que eu vou te mandar um e-mail para tirar a dúvida e a curiosidade. E, enfim, estamos imensamente gratos e disponíveis. Olha aí, temos um ouvinte novo na palestra, né? Que se comportou relativamente bem. Ai, coisa boa. Na próxima ele fica junto para a gente ir acompanhando ele também, né? Se ele está prestando atenção ou não na aula. Mas eu agradeço muito, professor André, e ficamos à disposição e quando a gente puder compartilhar aí também as nossas pesquisas e nossos resultados, fique à vontade em nos contatar e se você tiver algo novo para nos contar, estamos sempre de portas abertas aqui para recebê-lo. Eu que agradeço de novo, né, a confiança, a oportunidade e essas experiências
costumam ser muito ricas para mim, assim, eu sempre aprendo, sempre mudo um pouco, acabo mudando as minhas aulas de rotina quando preparo um tema assim para um outro grupo de pessoas, então vocês certamente também me ajudaram muito a ver esses assuntos de uma forma um pouco diferente da que eu tenho visto sempre, tá? Muito obrigada. E vocês também fiquem à disposição aqui do que vocês precisarem. Os alunos, se quiserem me mandar também alguma pergunta, alguma coisa, fiquem à vontade daí, tá? Muito obrigada. Obrigada, professora. E é isso. Nossa sala hoje está espalhada. Muito obrigada e até a próxima, professora Andréia.